Declaro aberta a sessão de julgamento da réu Elisa Araújo Matsunaga. A acusação será realizada pela Promotoria de Justiça Mira Sofia Cassiano dos Santos. Determina a senhora escrivã que inicia a chamada do júri sorteado para participar do conselho de sentença. Senhora Joislena Silva Lima. A senhora tem quantos anos? 27. A senhora é de que distrito? Senhora promotora e advogada, vocês aceitam Joislena Silva Lima como jurada? Sim. Pode se encaminhar para a bancada do conselho. Senhor Clebson de Lima Cruz. O senhor tem quantos anos? 28. O senhor é psicólogo? Sim. Senhora promotora e advogada, vocês aceitam Clebson de Lima Cruz como jurada? Sim. Pode se encaminhar para a bancada do conselho. Senhora Amara Emily Macedo Oliveira. A senhora tem quantos anos? 25. A senhora é psiquiatra? Sim. Na promotora e advogada, vocês aceitam Amaro Emily Macedo Oliveira como jurada? Sim. Pode se encaminhar para a bancada do conselho. Senhora Lara Cristina Silva Santos. A senhora tem quantos anos? 25 anos. A senhora é exercício? Sim. É a promotora e advogada. Vocês aceitam Amaro Emily Macedo Oliveira como jurada? Sim. Pode se encaminhar para a bancada do conselho. Senhora Yara Pacheco Amarante. A senhora tem quantos anos? 28. A senhora é médica veterinária? Sim. Na promotora e advogada, vocês aceitam Yara Pacheco Amarante como jurada? Sim. Pode se encaminhar para a bancada do conselho. Senhora Lara Stephanie Vieira. A senhora tem quantos anos? 22. A senhora é agrônoma? Sim. Será promotora e advogada. Vocês aceitam Lara Stephanie Corrêa como jurada? Sim. Pode se encaminhar para a bancada do conselho. Senhora Maria Júlia Portela da Silva. A senhora tem quantos anos? 26. A senhora é analista forense? Sim. Senhora promotora e advogada, vocês aceitam Maria Júlia Portela da Silva como jurada? Sim. Pode se encaminhar para a bancada do conselho. Levando todos os jurados, por favor, para o juramento do conselho de sentença. Senhores jurados, levantem o braço direito. Em nome da lei, convido-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os títulos da justiça. Assim que eu disser o nome do jurado, por favor, responda. Assim prometo. Senhora Joislena. Assim prometo. Senhor Clebson. Assim prometo. Senhora Amara. Assim prometo. Senhora Lara Cristina. Assim prometo. Senhora Yara. Assim prometo. Senhora Lara Stephanie. Assim prometo. Senhora Maria Júlia. Assim prometo. Peço que o oficial de justiça recolha quaisquer tipo de aparelho eletrônico dos nossos senhores jurados. Pois é. Vai ser submetida a julgamento a réu Elisa Araújo Quintano Matsunaga, suspeita de assassinar o conjunto de Quintano Matsunaga, indicada como crime contra a vida, de acordo com o artigo 121 do Código Penal. A palavra da promotoria para a acusação. Excelentíssimo juiz, senhor jurado, bom dia a todos. É com profunda responsabilidade e clareza que me apresento hoje diante de vossas excelências para desvendar um dos casos mais chocantes que já chegaram neste tribunal. Um caso que não abalou apenas uma família, mas uma sociedade. O brutal assassinato de Marcos Quintano Matsunaga. Crime feito com motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Senhores jurados, o que vamos analisar não é um mero descobrimento, não é um ato impensável. A ré, senhora Denise, cometeu um crime contra a vida. Ela não apenas tirou a vida de Marcos, mas como profanou seu corpo, tentando ocultar a barbaridade que fez. A acusada não agiu por impulso. Foi um crime triplamente qualificado. Ela planejou cada etapa, desde a execução até a
tentativa de ocultação, demonstrando uma frieza e uma capacidade de planejamento impressionante. E essa frieza, essa capacidade de pensar que nos leva a afirmar categoricamente: este foi um crime hediondo, planejado e executado com a intenção de causar o máximo de dano e de se livrar de qualquer consequência. Marcos era o tipo de homem que toda mulher queria ter. Educado, muito cavalheiro, ele fazia tudo para ela. Puxava a cadeira, abria a porta do carro e realizou muitos sonhos dela, como ir para viagens. Ela, abre aspas, ela nunca foi a Cancún, então a levei a Cancún, fecha aspas. Essas foram as palavras ditas para sua irmã. Então podemos observar que ele não seria o tipo de homem que levantaria a mão para uma mulher, que é o que ela alega. A criminosa agiu por vingança e por interesses econômicos, porque descobriu a traição de Marcos com uma garota de programa, onde seguiu na mesma situação há alguns anos. Elise conheceu Marcos através de sites de acompanhantes de luxo. Marcos era um homem trabalhador, rico, construiu impérios, mas se ele gostava de mulheres, não era crime. Por enquanto é só isso, meu Deus. Agora, a defesa pode fazer sua argumentação inicial. Excelentíssimo juiz, senhores e senhoras do júri, representantes do Ministério Público e cara colega promotora. Hoje, na corte aqui iniciada, será levada a julgamento a minha cliente, a senhora Elise Matsunaga, uma mulher anteriormente sem antecedentes criminais, uma mãe, uma filha, uma irmã, uma trabalhadora, como todos nós aqui presentes. Gostaria de iniciar a minha fala com a argumentação baseada em legítima defesa. Um fato considerado excludente de ilicitude. A minha colega promotora afirma que a minha cliente cometeu homicídio triplamente qualificado, mas hoje, aqui nesta corte, irei refutar todos os agravantes. A acusação diz que a minha cliente matou o marido no dia 19 de maio de 2012, por vingança e dinheiro, classificando tal ação como motivo torpe. É um argumento inteligente, mas sem fundamentos. A ré aqui presente descobriu que o seu marido estava atraindo com uma outra mulher, a qual ele conheceu em um site de acompanhantes de luxo. Quando ela foi confrontar ele e disse que tinha contratado um investigador, ele chegou para ela e falou, abre aspas, você está ficando louca, eu irei te internar em uma clínica psiquiátrica. Essa fala da vítima compactua como crime de ameaça, previsto no artigo 141 do Código Penal brasileiro. A vítima do homicídio, o senhor Marcos Kitano Matsunaga, mostrava traços de ser uma pessoa agressiva e tóxica. Sobre o crime ter sido cometido com o intuito da minha cliente de receber bonificação, isso é algo infundado, pois a minha cliente poderia ter recebido esse dinheiro por meios legais, como o divórcio e também pela pensão alimentícia que seria dada à filha que o casal tem juntos. O segundo agravante apresentado pela acusação é o meio cruel, de que a minha cliente esquartejou o marido para matá-lo, quando, na verdade, ela esquartejou o corpo para ocultar, pois foi a única maneira que uma mulher de sua estatura e fisionomia encontrou para se livrar do corpo do marido sem se afastar da filha num momento tão confuso para ela. E o último agravante é de que a vítima não teve chance de defesa. Outro argumento infundado por parte da promotoria, pois quando ele viu que a minha cliente estava sob posse de uma pistola, ao invés de procurar sair de casa e apaziguar a situação, ele foi para cima dela. Ele a agrediu fisicamente e verbalmente. Quando ele viu que ela pegou a pistola e mirou nele, ele disse para ela, abre aspas, atira, atira sua fraca. Eu quero ver se você tem coragem. Além de praticar agressão física, ele a humilhou, lembrou de suas origens humildes e também relembrou do seu passado, onde um dia ela já foi garota de programa. Nesse momento é só isso, Vossa Excelência. Promotor, deseja completar alguma coisa? Gostaria de fazer algumas perguntas para ela. Senhorita Elise, quando você descobriu a traição, o que se passava na sua cabeça? Eu me senti muito decepcionada, porque eu
tinha acontecido uma vez e ele prometeu que não faria novamente. Depois do tiro, você esperou quantas horas para cortar o corpo? Esperei 12 horas. No dia 19 de maio de 2012, por volta das 19h30, ela deu um tiro na cabeça de Marcos. Ele caiu, mas não morreu, ficou inconsciente. Então pegou uma faca e cortou o seu pescoço. Depois, ela deixou o corpo de lado e depois cortou os seus membros. Mas há um detalhe: os tipos de cortes eram diferentes. Portanto, ela não agiu sozinha. De acordo com o perito, foram duas pessoas com técnicas diferentes e foram em tempos diferentes, pois ainda havia sinais vitais. Então, o que podemos observar? Algumas coisas, quando Elise confessou, ela disse alguns detalhes, mas, de acordo com a investigação, algumas coisas não batem. Aparentemente, alguém não conseguiu sustentar o que disse. Só isso, gente. A defesa dele para a Sim. Bom dia, Elise. Queria que você desse um pequeno depoimento do que realmente aconteceu naquele dia. Naquele dia eu estava chegando para minha filha, porque eu tinha que visitar minha avó. Vimos eu, Marcos, a minha filha e a Babá. Quando a Babá foi embora, Marcos desceu para buscar uma pizza. Eu percebi que ele ficou nervoso, porque ele recebeu uma ligação. Eu tinha certeza que era noite. Quando ele voltou, nós sentamos na mesa de jantar, como sempre fazia. E eu não me segurei. Eu contei que era petido. Eu contei das traições e tudo que eu tinha descoberto. E ele começou a me chamar de louca. Começou a me ofender. Começou a ofender a minha família. Eu não aguentava mais aqui. E aí ele me deu um tapa. Senhora Elise, é verdade que o seu maior sonho era que sua filha tivesse um pai presente? Sim. E por que essa vontade, esse desejo? Porque meu pai me abandonou quando eu tinha 13 anos. E aí minha mãe arrumou um novo namorado. E quando eu era adolescente, ele abusou de mim. O que a senhora sentiu quando pegou a arma? Tinha a intenção de realmente atirar no seu marido? Ou essa foi só uma tentativa de se proteger? Na hora que eu peguei a arma, eu não estava pensando nada. Eu me arrependi de ter atirado, porque eu não queria atirar. Mas eu estava com medo do que ele poderia fazer comigo. O que eu tinha falado. Se eu fosse embora com a filha dele, eu sairia ver um tiro na minha cara e ninguém nem sabia que eu era. Por que a senhora decidiu ocultar o corpo do seu marido? Porque era a única forma de tirar o corpo dele do apartamento. Porque ele era muito mais alto que eu, muito maior do que eu também. O que você sente hoje em relação ao que aconteceu naquele dia? Eu me arrependo por ter tirado para minha filha. Mas eu sei que se não fosse ele, seria ele. Você entende hoje que a sua reação àquilo foi ocasionada pelo quê? Por desespero e por medo, porque eu não sabia o que ele poderia fazer comigo. Muito obrigada, senhora Elise. Bom, como vocês podem perceber, Elise foi abusada pela única figura paterna que ela tinha quando criança. Como poderia uma mulher que foi abusada pela única pessoa que ela via como pai tirar a vida do pai da própria filha por interesses econômicos? Isso simplesmente não faz sentido, porque ela tiraria da pessoa que ela mais ama no mundo a única coisa que ela não pôde ter, que foi um pai presente, um pai amoroso. Ela também diz que o marido a agrediu. O fato dela ter contratado um investigador não justifica o crime que ele cometeu contra ela, violência doméstica, prevista na Lei Maria da Penha. Vocês percebem aqui que Elise foi só uma mulher que viu como única forma de salvar a própria vida, tirar a vida do marido. Ela não fez isso porque teve vontade, porque tinha interesse no dinheiro dele.
Ela fez isso porque ela teve que escolher. Ou a minha filha vive com o pai, ou a minha filha vive com a mãe. Uma filha sem um pai, ela cresce carente de emoção. Uma filha sem uma mãe, ela cresce afundada em solidão. É somente isso, Vossa Excelência. Bom, a promotoria pode chamar a testificação para denúncia. Esclarecer que a testemunha de acusação, Flávio Varela, vem a denúncia. Qual o seu nome? Flávio Varela, Sua idade? 41 anos. Sua relação com a vítima? Amigos de infância e parceiro de negócio. Bom, a promotoria pode começar com as perguntas. Bom dia, meu nome é Miriam Sofia Cassiano dos Santos e represento a acusação neste caso. Eu peço que o senhor seja claro e objetivo nas suas respostas. Senhor Flávio, como era a convivência de Marcos antes e depois de casar com Elisa? Antes do casamento, Marcos era muito participativo na vida social. Nós costumávamos sair juntos para caminhar, para jantar. Mas depois que ele se casou, ele foi se afastando, ele foi saindo da vida social. Só isso. Quais hábitos ele costumava ter quando havia? Marcos gostava de sair com os amigos, conversar sobre o trabalho e planos para o futuro. Ele era uma pessoa que gostava muito de planejar antes de fazer algo. Porque isso já vem da cultura dos negócios. Ele se afastou por um tempo e depois quis voltar. Percebeu alguma diferença nele? Sim, quando o Marcos voltou, ele já não era mais o mesmo. Ele estava mais frio, mais distante. Ele parecia carregar um peso emocional. Como podemos ver, diante dessas respostas, Elise era muito ciumenta e fez com que ele se afastasse dos amigos, mudasse alguns hábitos dele. Então, realmente, era ele o ciumento da relação? Eu só vejo isso, cara. A defesa pode fazer suas perguntas. Bom dia, senhor Flávio Varela. Sou advogada de defesa da ré, me chamo Evelyn Queiroz Paiva. Tenho algumas perguntas a fazer a você sobre um pouco do relacionamento dos dois que você poderia ver no dia a dia. Como era a sua amizade com a vítima? Ele demonstrava alguma característica tóxica, agressiva? Minha amizade com o Marcos era muito saudável. Ele nunca aparentou ter ser grosso, alguma forma assim. Ele sempre me tratou bem. E eu nunca vi ele agindo dessa maneira com a réu. Você costumava ver ele e a Elise juntos? Ele costumava levar ela no encontro que eles tinham com os amigos? Na maioria das vezes, Marco preferia ir sozinho. Porque a réu, a Matsunaga, ela agia de forma muito ciumenta e controlava muito a rotina dele. Ele já chegou a aparecer com outra mulher enquanto era casado com a minha cliente? Eu nunca presenciei isso pessoalmente, mas o que eu sei é que ele era vítima de acusações falsas sobre traição da vítima, da réu. Ele tinha algum hobby exótico? Marcos tinha como hobby a caça e colecionava armas voltadas para esse esporte. Era algo que ele praticava com muita responsabilidade e junto com a Elisa. Ele e as armas nunca apresentaram risco a ninguém, mas infelizmente foram essa arma que ela utilizou para matar. O senhor sabia que ele usava sites para contratar acompanhantes de luxo? Já chegou a usar esses sites junto com ele? Eu nunca utilizei sites e eu sabia que ele utilizava, mas antes do casamento. Mas após o casamento nunca foi citado. Vale pontuar algo na fala da testemunha de acusação. Ela tinha provas infundadas da traição de Marcos Matsunaga. Se isso aqui é uma prova infundada, eu gostaria de saber qual é a prova real. Se não, a traição que Marcos cometeu. Como pode ser algo infundado se ela mesma contratou um investigador que colheu estas provas, das quais ela usaria para se divorciar de Marcos no futuro e conseguir a guarda da filha deles? Porque, como a minha cliente falou, Marcos a ameaçou uma vez e tocou no ponto fraco de uma mãe, os filhos. Ele disse para ela, abre aspas, se você me deixar,
ou se você for embora, com a minha filha, você vai levar um tiro e não vai saber nem de onde veio. Isso é a atitude de um homem reto, de um homem educado, de um homem íntegro, como afirma a promotoria? Bem, eu acho que não. É somente isso, Vossa Excelência. As partes deveriam dispensar a testemunha. Sim. A segunda testemunha, por favor, que já teve. Solicito que Ana Clara dos Santos venha depois. Qual o seu nome? Sua idade? Sua relação com a vida? Levante a mão direita. Prometo dizer a verdade, sob pena de responder por meio de falso testemunho. A promotoria pode começar com a pergunta. Senhorita Ana Clara, você costumava com brigas ou ofensas para tipo? Sim, as brigas que houve ali no apartamento do casal eram quase todos os dias. Ao ver essas brigas, dava para reconhecer que começava? Em algumas ocasiões, eu já presenciei lá no apartamento, eu escutava um som mais alto partindo da senhora Denise, mas na maioria das vezes as vozes são vergonham, então não dá para entender que começava a briga. Ok, muito obrigada pela colaboração. A defesa pode fazer suas perguntas. Bom dia, senhora Ana Clara. Você viu o casal com frequência no prédio ou eles eram mais reservados? Não, eu nunca costumava ver eles muito, eles eram bastante reservados. Já ouviu brigas ou chegou a presenciar momentos que pareciam anteceder uma briga ou uma discussão? Sim, era frequente ouvir brigas dentro do apartamento do casal. A senhora já viu a vítima, Marcos Quitana, com alguma outra mulher? Era mais comum avistar eles juntos com a filha ou somente a Elise com a filha e a babá? Eu costumava ver mais só a Elise com a filha. Eu acredito que Marcos era bem ocupado com seu trabalho. Você acha que o Marcos, como homem, é o sonho de toda mulher? Não, não posso te afirmar isso, até porque eu não convivia com eles para dizer com tanta certeza. Bom, aqui temos mais um ponto que diverge da fala da promotora. A promotora diz no início, ele era o sonho de toda mulher. Puxava a cadeira, a levava a Cancún. Mas aqui temos a fala da testemunha de acusação, onde ela disse que não pode afirmar que Marcos era um homem que toda mulher desejava, pois não convivia com ele. E como a promotora, que também não convivia com ele, pode afirmar isso? Temos aqui algo baseado em achismo. Ela achava que pela classe social que ele tinha, pelo dinheiro e por ter sido criado em berço de ouro, ele era uma pessoa íntegra, educada, gentil, mas dinheiro não compra caráter e não compra gentileza também. Muito obrigada, senhora Ana Clara, é somente isso, Vossa Excelência. As partes precisam dispensar a testemunha. Sim. A parte a favor pode chamar de testemunha de defesa. Chamo para depor a favor da ré, sua tia, Roseli Araújo. Qual o seu nome completo? Roseli Araújo. Sua idade? Tenho 59 anos. Sua relação com a ré? Eu sou tia de Elise. A defesa pode iniciar com as perguntas. Bom dia, senhora Roseli. Tenho algumas perguntas a fazer sobre o comportamento da sua sobrinha, Elise. Como era o comportamento da Elise quando criança? Bom, Elise sempre foi uma criança muito calma, educada e reservada. Ela não era de fazer bagunça e também não tinha problema com nenhuma outra criança. Elise tinha uma boa relação com a mãe? E se ela tinha, qual foi o motivo dela ter ido morar com a senhora? Ela tinha uma boa relação com a mãe dela, sim. Ela veio morar comigo por conta que a mãe dela vivia viajando. E minha casa ficava perto da escola. Assim, ela não ficaria só em casa e tinha alguém para cuidar dela. Você acha que se a sua sobrinha tivesse sofrido um trauma na infância,
Você acha que essa reação agressiva do marido dela teria despertado um instinto de defesa involuntário por parte? Elise sempre foi uma criança sensível. Ela, creio eu, que qualquer tipo de violência vindo de qualquer parte, principalmente do marido, despertaria uma autoproteção nela. Elise costumava falar do relacionamento dela com o marido? Não muita coisa, mas ela chegou a comentar comigo que estava sendo muito difícil se adaptar com os costumes dele, até porque ele era um homem muito ciumento. Elise costumava visitar a senhora com frequência ou o casamento acabou se tornando um empecilho? Ela me visitava, mas não com a frequência na qual eu gostaria. Eu creio que ele era um problema sim, até porque ele era muito ciumento e ele não permitia que ela saísse sozinha. E mesmo assim, quando ela saía, ele queria saber com quem e aonde estava. Temos uma fala dita da tia dela, que a criou e foi como uma mãe para ela, onde ela diz: Elise sempre foi uma garota muito sensível. E vocês têm como prova neste tribunal essa senhora que está chorando por se arrepender de ter tirado o pai da própria filha. Ela sente remorso, mas naquele momento ela precisou escolher, ou era a vida dela ou era a vida dele. Elise, por ser uma pessoa sensível, sempre sentia ao seu redor as emoções dos outros. E naquele dia, no dia do assassinato, ela sentiu o medo e o nervosismo do marido ao se contatar com a amante, da qual ela já sabia da existência e da qual ela já tinha sido traída uma outra vez. E ele havia prometido de que não faria mais isso. Vocês, presentes neste tribunal, se uma promessa feita a vocês fosse quebrada na forma da qual foi quebrada com a minha cliente, vocês manteriam a calma? Se vocês fossem traídos pela segunda vez, mesmo depois de seus parceiros ou parceiras terem prometido que não fariam mais isso? Bem, eu creio que não, pois ninguém aqui gosta de ter sua confiança quebrada, muito menos 2 vezes, como teve a minha cliente. Muito obrigada, senhora Roseli. É somente isso, Vossa Excelência. A promotoria pode fazer suas perguntas. Bom dia, senhorita Roseli. Quando Elise ainda era criança, ela sofreu abuso pelo padrasto. A senhora acha que o ódio desencadeou naquele momento? Eu acredito que aquilo marcou profundamente minha sobrinha. Ela era apenas uma criança. Creio eu que criança nenhuma merecia passar pelo que ela passou. Isso não justifica o que acontece mais tarde, mas ajuda a compreender o contexto que a levou até ali. Desde pequena, Elise aprendeu a viver sempre com medo. E isso, infelizmente, molda uma pessoa. A senhora que está defendendo sua sobrinha, afinal, era da sua família. Mas, além de uma legítima defesa, por que está defendendo ela? Porque ela continua sendo minha sobrinha, apesar de tudo. Não estou dizendo que a vida que se foi não importa. Pelo contrário, eu lamento profundamente pelo que aconteceu. Mas eu conheço a Elise de verdade. Eu sei a sobrinha que eu tenho. Ela errou sim, ao chegar a esse ponto. Mas acredito que naquele momento ela estava desesperada e com medo. E eu, como família, meu papel aqui não é encobrir o que ela fez, mas se mostrar quem ela é de verdade e pedir para que entendam o contexto da dor que a levou até ali. As partes desejam dispensar a testemunha. Sim. Sendo assim, podem chamar a segunda testemunha de defesa. Convoco para a corte para depor a favor da ré, sua amiga de infância. Sua relação com a ré. Sou amiga de infância dela. A defesa pode iniciar com as perguntas. Bom dia, senhorita Ana Vitória. Bom dia. Qual era a sua relação com a acusada? Faz muito tempo que vocês se conhecem? Sim, a gente é amiga há vários anos e a gente já conhece a gente é amiga. Elise parecia ser alguém instável emocionalmente? Não, Elise sempre foi uma pessoa calma e trabalhadora e sempre fez de tudo para dar tudo do bom e do melhor para sua filha. Você, como amiga dela, chegou a perceber em algum momento se ela estava passando
por dificuldades no casamento com o senhor Marcos Quitanda? Com o tempo, percebi que ele estava meio distante de mim e de outro grupo de amigos nossos. Quando a gente saía, Marcos ligava furioso, perguntando onde ela estava e com quem. Ela pedia para que todos os homens ali presentes na mesa fizessem silêncio para que ele não brigasse com ela. E ela relatou também que ele estava com um comportamento muito estranho, muito agressivo com ela. Você concorda quando a promotora do caso diz que a sua amiga matou o marido por vingança e dinheiro? Não, eles nunca teriam feito nada disso se não estivesse se sentindo em perigo. Você acha que ela encontrou a melhor solução para lidar? Eu creio que não, mas não estou aqui para justificar a morte dele, e sim para falar que Elise foi só uma mulher que sofreu por muito tempo calada. Na fala da testemunha de defesa, temos um ponto muito importante. Ela fala que quando a ré saía com os amigos para fazer trabalhos da faculdade, porque na época em que eles casaram, ela fazia faculdade de Direito, quando eles saíam juntos, ele ligava para ela, perguntava aonde você está e com quem. E ela pedia para que os seus amigos, homens, fizessem silêncio, pois se Marcos escutasse a voz de algum homem, ele iria até ela, furioso, do mesmo jeito no qual ele agiu no dia da discussão, desferindo um tapa em seu rosto por ela ter confrontado a sua superioridade masculina. Muito obrigada, senhorita Ana Vitória. É somente isso, Vossa Excelência. A promotoria pode fazer suas perguntas. Senhorita Ana Vitória, vocês são melhores amigas, mas com toda amizade, tem discussões. Já houve alguma vez que vocês discutiram e ela apresentou um comportamento diferente? Não, Elise nunca mostrou ser uma pessoa agressiva nas vezes que a gente já discutiu por bobeiras. Ela falou com você antes ou depois do ocorrido? Sim, a gente conversou antes. O quê? A gente conversou sobre o dia exato que ela voltaria do Paraná. Ok. As partes devem dispensar a testemunha. Sim. Vamos dar prosseguimento à audiência. Mas antes de eu ouvir a conclusão final das partes aqui presentes, recebi o requerimento da promotoria solicitando a oitiva do mestre do Egito para esclarecer os pontos importantes do laudo pré-apresentado. Vereadíssimo, o Ministério Público entende que a presença da doutora Lídia é fundamental para o correto esclarecimento daqueles fatos. Sobre qual foi o caso da morte, se foi um tiro ou esquartejamento. Senhores aqui do júri, prestem bem atenção no que a doutora Lídia irá provar, pois foi uma investigação precisa que hoje trazemos as provas. Doutora Lídia, se põe no lugar de Elise, uma mulher indefesa, de 1,55 de altura, que estava em conflito com o marido, e por uma razão impensada, desferiu um tiro na cabeça dele e logo após o espartejou. Seria possível ela, uma mulher daquela estatura, conseguir espartejar um marido sozinha, um marido de 1,80, apenas sem agir com ninguém? Não seria. Melhor, na parte do tronco, os seus órgãos e vísceras continuarem no mesmo lugar? Não seria algo assim, não seria possível algo assim acontecer. Primeiro, que a diferença de altura era grande. Marcos era pesado. Não tinha como ela cortar todo o seu tronco sem virar e suas vísceras não se espalharem pelo chão. Segundo, os cortes eram diferentes. Apesar de serem precisos, ela saberia cortar os membros dele, mesmo dependendo do lugar. Afinal, ela era uma enfermeira, sabia exatamente o que estava fazendo. Ok, obrigada. Bom dia, doutora Lídia Evelyn. De acordo com a sua perícia, qual foi a causa da morte da vítima?
Conforme o laudo necroscópico que realizei, concluo que a causa da morte do senhor Marcos Matsunaga foi asfixia respiratória provocada pela inundação das vias aéreas com sangue. Em outras palavras, ele morreu sufocado com o próprio sangue. Verificamos que um profundo corte na região cervical permitiu que o sangue invadisse a traqueia e os pulmões. Esse fenômeno somente ocorre se a vítima estiver respirando ativamente durante o sangramento, o que indica que o elemento letal foi a obstrução sanguínea das vias respiratórias e não o tiro na cabeça em si. Quando a promotoria diz que ele foi desmembrado enquanto ainda estava vivo, qual ponto da necrópsia lhes prova este fato? Durante a necrópsia, observei sinais claros de que os cortes no corpo foram feitos com a vítima ainda viva. Nos ferimentos cervicais havia coágulos de sangue recentes e fragmentos de tecido com sinais de vitalidade. Esses achados somente ocorrem quando o organismo está circulando sangue, ou seja, quando a pessoa está viva no momento do corte. Quando vocês dizem que a minha cliente premeditou o crime, o que faz vocês pensarem isso? Verifica-se que o homicídio foi planejado com antecedência. Há registro de que a réa adquiriu uma faca no dia do crime. Essa conduta indica preparação prévia do crime. Além disso, investigamos que a acusada contratou um detetive particular para vigiar seu marido nos dias anteriores. O profissional confirmou que ela desconfiava de traição por parte de Marcos. Essa desconfiança por parte da traição, como já foi pontuado aqui, não era somente uma desconfiança, foi algo verídico, algo que já mostrei a vocês aqui neste tribunal. Ela fala que a minha cliente adquiriu uma faca. Essa faca, no caso, seria uma serra elétrica. Mas eu pergunto a vocês, vocês não acham que se a minha cliente tivesse usado essa serra elétrica para esquartejar o marido, a vizinha, que antes e depois nesse tribunal não teria pontuado este fato? De que na hora do homicídio ela teria ouvido um barulho tão alto que teria acionado a polícia? Pois eu creio que não é normal dentro de um prédio, um apartamento, uma pessoa às 7 horas da noite usar uma serra elétrica. Ela teria chamado a polícia se a minha cliente tivesse feito uso, mas ela não o fez, porque ela não premeditou o crime. O fato dela ter sido enfermeira não foi algo premeditado, pois na época em que ela se formou em enfermagem, ela nem conhecia a vítima, ela não era casada com ele e nem mantinha encontros, nenhum contato. Então, como é premeditado desta forma, sendo que o fato dela ter cursado enfermagem foi só uma mera coincidência? Pois creio eu que a minha cliente não iria passar a vida inteira premeditando um crime para depois vir ser julgada em um tribunal. Muito obrigada, doutora Lídia Evelyn, e é somente isso, Vossa Excelência. A defesa solicitou a oitiva de um médico legista para realizar as fundamentações do laudo apresentado pela promotoria. Assim, o devido pedido da defesa e nomeatura da Darliane Gabriele Carvalho como médico legista da defesa. Sendo assim, a defesa pode iniciar. Bom, antes de iniciar as minhas perguntas, eu tenho que pontuar o porquê de ter chamado uma segunda médica legista aqui nesse tribunal. Primeiro ponto, eu creio que há fatos no laudo apresentado pela promotoria, mas eu também creio que há pontos que foram mal analisados, que não têm embasamento médico legal. E por isso, trouxe neste tribunal a doutora Darliane Gabriele, para apresentar os verdadeiros fatos e as verdadeiras provas sobre o caso aqui apresentado. Bom dia, doutora Darliane. Tenho algumas perguntas a fazer a você sobre a contestação do laudo apresentado pela promotora. A causa principal foi o esquartejamento ou foi o tiro realizado pela arma de fogo? A causa principal da morte da vítima, o senhor Marcos, foi claramente traumatismo craniano ocasionado por um projétil de arma de fogo. Embora o desmembramento da vítima tenha sido algo bastante chocante, não colaborou para a morte, e a morte já havia decorrido por meio do disparo ocasionado pela ré. Por meio do laudo médico apresentado pela promotora e confirmado pela doutora Lídia,
Você consegue dizer se a vítima foi esquartejada por uma ou mais pessoas? Embora tenham sido utilizados dois tipos de instrumentos diferentes, um serrilhado e um afiado, não é possível se inferir com base nisso se houve participação de outra pessoa no crime. A senhora consegue me dizer se os cortes mais precisos realizados no corpo da vítima foram realizados pelo fato da minha cliente ter sido enfermeira e ter trabalhado em centro cirúrgico e caçar junto com o marido? Segundo a perícia, os cortes e irregularidades de serra em algumas seções indicam um processo manual difícil, extremamente difícil, provavelmente sem conhecimento anatômico adequado, e isso meio que corrobora com a hipótese de que a ré provavelmente agiu sozinha, provavelmente em estado de desespero e pânico, sem premeditação ou planejamento detalhado do crime. O que a senhora Elise Matsunaga pretendia fazer ao esquartejar o corpo do marido? Acredito que o objetivo do esquartejamento tenha sido ocultar o corpo. Bom, a doutora Darliane Gabriele falou que a causa da morte foi traumatismo craniano e não o esquartejamento e a ineficiência das vias respiratórias da vítima, como afirma a doutora Lídia Evelyn. Bom, aqui temos um raio-x da cabeça da vítima, onde ela levou um tiro na região direita superior da cabeça, que saiu pela região inferior esquerda, na mandíbula. Como pode-se perceber, a mandíbula tem uma deformação que não deveria estar aqui, que foi causada pelo projétil da arma de fogo. Agora, pergunto a vocês aqui presentes, como poderia uma pessoa que levou um tiro a queima-roupa na cabeça, que causou traumatismo craniano, poderia sobreviver a 12 horas, esperando para ser esquartejado? Isso é humanamente impossível, até mesmo quando a pessoa leva um tiro em regiões menos letais do corpo, como, por exemplo, no abdômen, no braço. A pessoa, se não tratar, não for retirado logo o projétil, ela pode vir a óbito. Então, como a promotoria diz que na hora do esquartejamento ele estava ferido, ainda estava vivo, ainda estava respirando, se ele já havia morrido na hora do tiro na cabeça? Bom, esse fato eu posso refutar ele desta forma. Quando uma pessoa sofre morte cerebral ou traumatismo craniano, algumas partes do corpo ainda podem funcionar, mesmo que por um pequeno intervalo de tempo. O fato da minha cliente ter esperado 12 horas para esquartejar o corpo do marido não foi porque ele estava premeditando o crime ou esperando uma segunda pessoa chegar para ajudá-la, mas sim porque no momento do desespero ela não sabia o que fazer. Ela atirou sem pensar, ela atirou no calor da emoção. E vale pontuar que isso se qualifica como crime passional, que tem redução de pena. Bom, outro ponto é de que quando a promotoria fala que o crime foi executado por duas pessoas, a doutora Darliane Gabriele diz que não é possível contestar somente pelo laudo médico se foi uma ou mais pessoas que esquartejaram a vítima, somente pelos cortes realizados. O fato do corte ter sido mais preciso em certas regiões e serrilhado em outras se dá pela estrutura óssea do corpo humano. Regiões como os ombros, joelhos, cotovelos, são regiões que possuem cartilagem, que permitem uma melhor locomoção. Por exemplo, tem bonecas que são articuladas. Certas partes se movimentam, pois tem uma peça ali que faz com que isso aconteça. No corpo humano, são as chamadas juntas. Elas permitem que as pessoas se movimentem, façam movimentos mais complexos e etc. Nesse caso, a vítima, a ré, por ter conhecimento em anatomia, ela sabia aonde cortar, mas isso não diz que ela premeditou o crime. E o fato dos cortes terem sido serrilhados na parte da cabeça é bem fácil de refutar, pois esta região precisa de uma sustentação maior, pois como poderia ossos mais frágeis, como o dos ombros, os dos cotovelos, segurarem uma cabeça que pesa 5 quilos, pois esse é o peso médio da cabeça humana. Não teria como. O fato dessa estrutura ser mais forte mostra que os cortes foram serrilhados somente para tentar quebrar esta barreira.
e não porque ela premeditou o crime por meses, dias, anos, como tenta afirmar a promotoria. Muito obrigada, doutora Darliane Gabriele, é somente isso, Vossa Excelência. A promotoria deseja fazer perguntas? Não. Já que ambas as partes finalizaram suas perguntas, espero que o tribunal, doutora Lígia e a doutora Darliane. A promotoria pode fazer sua argumentação final. Excelentíssimo juiz, senhores servidores, ao final dessa jornada de análise de provas, o que testemunhamos aqui não tem outra. Ela matou e foi um crime planejado. Como a defesa diz que ela poderia ter premeditado esse crime por anos, discordo. Ela planejou esse ato assim que ela descobriu a traição. E existem 4 pontos que não foram citados. Primeiro, a compra de uma serra elétrica. A advogada fala que ela comprou a serra elétrica e usou. Na verdade, não. Ela só fala que a médica legista diz que ela usou, porém, ela não usou. Ela comprou. Porque foi a sua empregada que falou. Ela comprou e ela alega que a Elise comprou a serra elétrica alguns dias antes, mas ela não usou. Segundo ponto, a forma como matou o Marcos foi o tiro e o esquartejamento. Gente, se isso não for uma forma cruel. Terceiro, a ocultação do corpo, mais um agravante. E 4, a história contada à família do falecido. Eles mostram as gravações, fotos da traição. E depois de alguns dias de Marcos desaparecido, ela falou que ele provavelmente tinha fugido com a amante. Um detalhe muito importante é que depois de alguns dias, 2 dias depois do desaparecimento, ela mandou mensagem para a família dizendo, abre aspas, eu estou bem, não se preocupem, fecha aspas. E outra, elas estavam movimentando a conta do banco para não haver nenhuma desconfiança. Mas a família não acreditou muito nessa história. O que faz pensar que a mulher poderia ter acumulado um rancor por causa do abuso, porque ela era uma mãe, uma filha, uma sobrinha, poderia até ser, mas ela não deixa de ser uma assassina a sangue frio. A tentativa de Elise se colocar como vítima por causa da traição, por causa do abuso, não autoriza ceifar uma vida assim como ela fez. Senhores jurados, a justiça clama por uma resposta. A verdade está diante dos seus olhos. Com base em todos esses testemunhos e respostas, a senhorita Elise Araújo Cristiano mais finais e o Ministério Público reitera que ela deveria ficar 30 anos de reclusão, com pena máxima. Pena máxima e exemplar. É somente isso. A justiça prevalece. A defesa pode fazer sua argumentação final. Bom, com todos os fatos, provas apontados aqui neste tribunal, eu, como advogada da ré, reconheço que a minha cliente não pode ser julgada pelos parâmetros de homicídio triplamente qualificado, pois há N fatores que atenuam a sua sentença. Primeiro, o fato dela ter sido ré primária, que é excludente de ilicitude, ou seja, reduz os anos da pena dela. Outro, a minha cliente ajudou na reconstituição do crime, confessou coisas que também diminuem a pena. Além de ter ajudado na reconstituição e cometido crime passional, ela estava sob influência de forte emoção. Ela não agiu pela razão, ela agiu pelo sentimento.
e adiciono a minha fala ao excelentíssimo juiz e ao júri aqui presente, que levem em conta os pontos que irei citar. Primeiro, o fato da minha cliente ter sofrido ameaças e agressão psicológica, previstas no artigo 147 do Código Penal Brasileiro. É crime ameaçar uma pessoa, é crime tentar internar uma pessoa sem ela possuir distúrbios mentais, é crime bater em uma mulher. Segundo, a agressão corporal direcionada à minha cliente. Como já havia pontuado antes, a Lei Maria da Penha, ela protege nós mulheres desse tipo de agressão, seja ela física, verbal, emocional. O fato dela ter contratado um investigador não dá motivos ao marido para bater em uma mulher. Nem se ela tivesse o traído, ele não teria nenhuma razão para levantar a mão para ela e bater nela, pois esse não é a característica de um homem íntegro e educado, como afirma a promotora do caso. Levem em conta o artigo 121, inciso 2º, parágrafo 1º, que afirma que o homicídio passional está sujeito à redução de pena. Quando vocês, jurados e o juiz do caso, caso pensem que é necessário aplicar uma pena à minha cliente, levem em conta esses fatores. Elise não é uma assassina sangue-frio. Elise não premeditou o crime. Ela foi somente uma mulher que sofreu por muito tempo nas mãos de um crápula, nas mãos de um marido obsessivo, agressor, tóxico. Ela não matou o marido porque queria sair por cima. Ela matou o marido porque ela preferiu que sua filha crescesse sem pai a crescer sem mãe. Ela preferiu sair como a errada da história ao deixar que a família do marido apagasse o legado dela como mãe, que eles dissessem que ela era uma mulher que trabalhava como acompanhante de luxo, que ela já tinha sido garota de programa. Ela preferiu que a filha ficasse com a família do marido depois do crime ter ocorrido, do que ter permitido que a família dele manchasse a sua imagem, como o marido fazia o tempo inteiro. Ela preferiu aguentar cada insulto calada de início para tentar dar uma criação decente para a filha. Mas no momento em que ele levantou a mão para ela e a bateu, ela viu como única saída matar ele, pois ela não poderia permitir que a sua própria filha, sangue do seu sangue, que saiu do seu ventre, crescesse achando que um relacionamento tóxico e abusivo era normal. Ela não matou o marido para conseguir dinheiro, ela matou o marido para quebrar o ciclo. Ela fez isso não de tia para sobrinha, não de prima para prima, mas de mãe para filha. Ela preferiu não se salvar, mas salvar o futuro da própria filha, fazer com que ela entendesse que crescer nas mãos de um homem violento não é futuro, não é algo que ninguém merece. Por isso, a minha cliente fez esse ato. Ela matou o marido, mas ela salvou a vida da própria filha. Ela, infelizmente, destruiu a dela, mas fez com que o futuro de um ser tão pequeno e que ainda não entende a crueldade do mundo pudesse ser o mais perfeito possível. Ela preferiu sacrificar cada sonho, cada desejo, cada anseio, ao invés de sacrificar a vida da filha, ao invés de fazer ela crescer num lar disfuncional e conturbado. Peço que vocês, o júri, levem isso em consideração. Pensem, vocês gostariam que o filho de vocês crescesse em um lar tão disfuncional quanto que aquela criança cresceria caso este homem continuasse vivo? Eu creio que não. Eu creio que ninguém desta plateia concordaria com essa agressão. E eu creio que ninguém gostaria de ver outra mulher sendo agredida. É somente isso, Vossa Excelência. Muito obrigada e que a justiça seja feita. Convoco o senhor jurado para me acompanhar na sala secreta para a deliberação do júri. Todos de pé.
Em razão do veredicto do Conselho de Sentença, é só que foi informado que faz posumeração da pena. Portanto, que por maioria o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal de Elisa Araújo Quintana Matsunaga pela prática do crime descrito na denúncia, homicídio doloso qualificado e atos posteriores de destruição e amputação de cadáver, e tendo em vista o conjunto probatório constante dos autos, passa a posumeração da pena. No exame de probabilidade, entendo que foi comprovado por todo o agente, bem como a realização de graça em vigarização da defesa da vítima, portanto que é muito como agravante. Por outro lado, nós verificamos nos autos elementos suficientes para a aplicação dos qualificadores do crime logo tipo ou meio cruel, as quais foram rejeitadas pelo Conselho de Sentença. Fixada a pena base em 20 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado e em 3 anos de reclusão pelos delitos conexos atinentes à descrição e operação do cadáver, e considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, especialmente a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social, maior a pena em razão da qualificadora reconhecida, totalizando a pena definitiva em 23 anos e 5 meses, 1 dia de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Determinam ainda a condenação de Elisa Araújo Quintana Matsunaga ao pagamento das custas processuais e das despesas judiciais, na forma da lei. Ficam asseguradas à régia os direitos constitucionais de contrariar a presente decisão mediante recursos cabíveis, no prazo legal, bem como nula defesa e o contraditório. Em atenção ao veredito do grupo de jurados e em conformidade com atos de legislação vigente, aplico a sentença correspondente, declarando encerrados todos os atos processuais desta causa. E, por consequência, encerro a corte. Sabe contar?